Olá, galera interessada em Lumion 3D, tudo bem? Meu nome é Bruna Gazzoni, eu sou a atual professora do curso de Lumion 3D da Arquiteta e eu vou estar mostrando para vocês hoje, para vocês que não conhecem o programa, para vocês que estão interessados em aperfeiçoá-lo, o que é o Lumion, por que usar o Lumion, quais as vantagens do Lumion em relação a outros programas. Bom, primeiramente, o que é o Lumion? É um programa de renderização 3D, é um programa que faz imagem e que faz vídeo. Bom, ele não é um programa de modelagem 3D, ou seja, ele não me dá a possibilidade de criar objetos aqui, de criar, por exemplo, uma casa, de criar mobiliário, não me dá essa possibilidade. No entanto, é um programa muito versátil e que é compatível com programas de modelagem 3D, ou seja, é compatível com Revit, compatível com 3D Max, com SketchUp, ou seja, vou criar meus modelos 3D no SketchUp, no Revit, no 3D Max e vou importá-los para cá. E aí, esse maravilhoso programa vai nos permitir humanizar esses nossos objetos. Bom, por que usar o Lumion? A gente que trabalha com arquitetura, com design, com modelagem 3D, sabe que nunca tem muito tempo para fazer os nossos trabalhos. Então, o Lumion ganha nessa relação tempo e qualidade. Ele é um programa que é muito intuitivo, ou seja, ele é fácil de trabalhar. E além de ser fácil, de ser um ótimo programa, de ter uma vasta biblioteca, ele faz os renders muito rápido, render de imagem e de vídeo com muita rapidez e qualidade. Bom, vou mostrar para vocês aqui. Por exemplo, você trabalha no escritório, né, de arquitetura, e você fez a sua casa, uma casa. E aí você importa ela para cá, para dentro do Lumion. Dentro do Lumion, ele vai te dar a possibilidade de trabalhar com o clima. Posso mexer na posição do sol, mexer na altura, iluminação do dia, diminuir ou aumentar. As nuvens, me dá uma série de pré-configurações de nuvens. Ele me dá a possibilidade de mexer no meu terreno, de criar montanhas, de criar água, de criar açude, de criar rio, de criar oceano, de criar, personalizar meu terreno, ou seja, de criar grama. A grama do Lumion é fantástica também, assim como a água é espetacular. Dependendo do efeito que você use durante o seu vídeo, por exemplo, a sua grama vai se movimentar, fica algo bem realístico, assim, bem representativo para o seu cliente. E como ele é um programa que renderiza muito rápido e com uma qualidade extremamente útil, assim, extremamente boa, você vai ganhar tempo com isso, que é primordial para nós que trabalhamos com 3D, com arquitetura, com design. Quais as vantagens do Lumion 3D? A principal delas, então, é, como eu disse, a rapidez de criação dos nossos 3Ds e humanização e a rapidez de renderização de imagens e vídeos. Se você trabalha ou se você conhece, por exemplo, o V-Ray do SketchUp, o V-Ray do 3D Max ou outros programas de renderização, Mental Ray, por exemplo, você sabe que você demora bastante tempo para configurá-los e você precisa ter uma certa minúcia para configurar esses programas, e muitas vezes eles demoram durante a renderização da imagem, principalmente durante vídeos, o que não acontece no nosso Lumion. O Lumion é um programa que não é pesado e que agiliza nesse processo de renderização. Por exemplo, aqui eu vou querer renderizar uma imagem em formato de fotografia, por exemplo, 1200 por 720. Ele me dá a possibilidade de colocar N efeitos nessa minha imagem, efeito de tempo, efeito propriamente de imagem, recursos de câmera, ou seja, como se tivesse um pré-editor dentro do próprio programa. Eu vou clicar aqui para renderizar para vocês terem noção de tempo. Vou chamar de 002. Olha só.
Aqui ele me dá uma estimativa de passos, de frames. Em torno de 3, 4 segundos, essa minha imagem ficou pronta. É só ir na pasta e ela vai estar lá pronta e renderizada. Eu não preciso editar se eu não quiser. Ainda assim, posso dar uma leve editada no Photoshop se for preciso. Nos vídeos, a mesma coisa. O vídeo me dá a possibilidade de criação de cenas. E dentro dessas cenas eu posso jogar diversas configurações de efeito. Efeito de movimentação de objetos, eu posso fazer com que as minhas pessoas andem, com que os meus carros se movimentem, com que as folhas caiam. Eu posso fazer com que a minha água ela se modifique. Sabe, é um programa muito versátil, vale muito a pena. Na sequência desse vídeo, vou colocar alguns vídeos que eu já renderizei, para vocês terem noção da potencialidade desse programa. E, na minha opinião, é um programa muito versátil que agiliza muito o nosso processo. Para quem trabalha sempre com pouquíssimo tempo, é uma ferramenta fantástica para que se possa utilizar. Então, se você se interessou, entre aí, conversa com o Dani Crow, com a Luciana Paixão, com a galera da Arquiteta. Entre em contato com eles, o curso vale muito a pena, está muito completo. Eu estou ensinando para vocês detalhe por detalhe do que se pode explorar dentro desse curso e é fantástico. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender, vocês vão adorar. Beleza? Segue aí. Abraço! Olá, bem-vindos ao nosso curso de Lumion 3D, versão 5.0, e essa é a nossa aula número 23, onde eu vou estar ensinando para vocês sobre como trabalhar com sombras, como trabalhar com efeito sombra no Lumion. Bem, eu já dei continuidade aqui ao nosso 3D, e para a gente trabalhar com sombras, elas ficam ou nas fotos ou no vídeo. Vou mostrar a partir das fotos, do efeito foto, da configuração foto, como é que eu aplico o shadow, a sombra. Eu clico em foto, então, construir meu 3D, venho em foto, New Effect, e meu shadow é essa primeira configuração de mundo, shadow.
clico em Shadow, abrir minhas configurações de sombra. Bem, vou movimentar cada uma delas para você ver como funciona. Olha só. Isso também depende do meu sol, né? Então, vou reposicionar o meu sol. Aqui nessa abinha eu vou para a segunda página. E aí eu vou vendo as minhas modificações de sombra, o que elas vão acontecendo. Olha só. Sun Range vai depender do meu sol. Coloring, a colorização dessa sombra. Pode ver que quando eu deixo no máximo, parece que ela fica mais azulada. Olha só. Assim ela vai ficando com um tom mais real. Colorizing, eu vou deixar ela aqui no meio, 5. Brightness, brilho da sombra, ou seja, no mínimo a minha sombra fica sem brilho algum, então fica um contraste muito grande na minha imagem. Conforme eu vou aumentando, e se eu deixo no máximo, a sombra quase perde o seu efeito, fica como se fosse um dia extremamente claro. Ela fica muito, o brilho da sombra aumenta muito. Vou deixar então em 5, menos de 5, vou deixar em 3 para ficar equilibrado. Soft Shadow Size é como se ele criasse um offset na minha sombra. Observe nas quinas das paredes, aqui por exemplo, e aqui. Quando eu mexo em Soft Shadow Size, tamanho da suavização da sombra, olha só. Ele deixa minha sombra mais suave ou menos suave, como se não existisse, e aqui existindo cada vez mais. Vou deixar em 3 também. Vou mostrar o Shadow Correction. Shadow Correction, correção de sombra. Olha o que ele faz. Em algum momento pode ser que não seja interessante. Parece que o meu sol está ultrapassando o meu 3D, mas não. Vou deixar ele aqui em torno de 6 e ele vai ficar bem interessante quando eu renderizar. Foi o Shadow Amount que a gente... Shadow Correction. Deixar em 6. Shadow Slope Correction. O que ele faz? Olha só. Ele aumenta a definição da minha sombra. Vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu pegar vou colocar uma árvore aqui pra gente observar. Vou colocar uma árvore aqui fora pra gente observar bem essa sombra sendo aplicada. Vou colocar essa árvore aqui, bem aqui no meio da rua, pra gente observar a sombra dela. Vou voltar aqui em Photo e Shadow Correction. Olha só. Menos definido, mais definido. Isso aparece mais na renderização. Aqui eu ainda tenho, para finalização do render, uma qualidade normal, alta e super. Vou posicionar diferente o meu sol. Eu quero que ele se projete, quero que a sombra projete aqui. E pode ver que lá em cima ele deu uma distorcida, não ficou real. Por quê? Por conta do meu Shadow Correction, da minha correção de sombra.
Dependendo do caso, é interessante deixar em 0, não vai fazer muita diferença. Ou seja, ele pode atrapalhar ou pode te ajudar. Eu vou renderizar para você ver. Eu vou renderizar primeiro. Não, vou renderizar sim para você ver como fica a sombra. Como fica. Você pode perceber que aqui ela está bem quadriculada. Quando eu renderizar, ela vai ficar mais bem definida, digamos assim. Vou salvar aqui como uma terceira imagem. Vou criar, renderizar no tamanho desktop. Vou colocar sombra 01, dá um OK. Vou renderizar, ele leva 16 passos para renderizar. Vou na minha área de trabalho, sombra 01. E olha só, olha a precisão da minha sombra. Claro que se eu tivesse colocado uma qualidade de imagem maior, ele poderia aumentar e não ficaria quadriculadinho, não ficaria pixelizado, digamos assim. Então você pode observar que com essa configuração de sombra, ela fica mais precisa, mais nítida. É bem interessante também, para qualquer elemento que eu vá utilizar, tanto para o carro quanto para a árvore, qualquer outro 3D. Bem, sobre sombra, que eu tinha para mostrar para vocês era isso. Sombreamento ajuda muito, dá um efeito bem interessante, faz com que seu 3D fique mais bem aprimorado. Na aula de hoje era isso, agradeço a todos.